Muito boa noite, gente! Terça-feira eu tô aonde? ConoCast. É dia de alegria, é dia de você ser instruído. Olha que chique, instruído. Foi muito chique hoje, hein? Gente, a gente sempre traz um convidado diferente pra vocês. E antes de falar dele, eu quero, falar pra vocês já se inscreverem aqui no canal, porque não custa nada, gente. Pra mim custa, porque quanto mais vocês se inscreverem no meu canal, mais o YouTube vai entender que o meu público tá dando certo, né? Então, por favor, se inscreva no canal, não custa nada, não vai te dar trabalho nenhum e também não vai ficar passando em timeline, porque o YouTube nem tem isso, né, gente? Bom, queria já agradecer aqui ao Instituto Dr. Derek Camargo. Dr. Derek, um beijo pra vocês. Pra quem não conhece o Instituto, semana que vem, ou eu vou tentar passar ainda hoje um filminho que eu fiz lá do Instituto pra vocês saberem como é e o que é o Instituto Dr. Derek Camargo, tá certo? Se não der ainda pra essa semana, semana que vem tá pronto pra vocês. Outra coisa, gostaria também de agradecer aqui, Rock na Teia, Glaucão, um beijo pra você. Aliás, o show que nós fizemos lá no Parque da Uva, junto com o Capital Inicial, foi top das galáxias, hein? Gente, Land Fit, hoje eu tô com o meu branco maravilhoso. Gratidão também, Land Fit, por estar com a gente. Arte Galpão Print, meu amigo Latarulo, maravilhoso. E como vocês sabem, eu tô dentro do Jardim Pamplona Shopping, dentro de uma loja no Pocket Studio, com isolamento da minha amiga e patrocinadora também, Isolar, e o nosso cenário aqui todo da Lady. Então, gratidão também por estar sempre com a gente, viu? Hoje eu tô com um fármaco. Você não sabe o que é fármaco? Ah, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que eu vim instruir vocês hoje? Imagina, eu tô com um fármaco, ó, eu tenho que colar porque, gente, se vocês vissem tudo que esse rapaz faz, tô falando do Leandro Barilli Agatti. Ele é cofundador e CEO da SRI. SVRI. O que é SVRI? Vocês vão saber já já. Gente, eu não vou nem falar tudo que ele é, porque ele vai falar pra mim e vocês vão saber o porquê que eu chamei ele aqui. Vocês já chegaram a ver lá no meu Instagram sobre um instituto de pesquisas que eu falei pra vocês que faz com endometriose. A gente vai falar de vários assuntos, mas que é interessante pra você, mulher principalmente. É ou não é, Leandro? É, muito bacana. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Fiquei muito feliz com o convite e espero ajudar a trazer muita informação, esclarecimento, porque é um assunto que é muito técnico, mas a gente tem que traduzir, né? Tem que passar para a população e acho que é bacana esse awareness, né? Trazer o conhecimento. Fico feliz, muito feliz. Então já vamos começar com a sigla. O que é SVRI? Então vamos lá. SVRI é a sigla da empresa na qual eu fundei junto com meu sócio, que é o cirurgião vascular, o Eduardo Ramaciotti. Chama Science Valley Research Institute. E por que a gente chamou, né, de Science Valley Research Institute? É uma empresa dedicada para pesquisa clínica, toda a parte de inteligência, né? Eu vou falar um pouquinho mais do que é pesquisa clínica, mas a gente quis fazer uma alusão ao Silicon Valley, que é o Vale do Silício, onde acontecem as inovações. E pesquisa clínica é inovação. Então, por isso que a gente veio com o nome de Science Valley Research Institute. E isso você já tinha desde de adolescente? Falou, eu quero ser fármaco. Então, eu como farmacologista, né, a formação nossa, que é voltada para ciência, a gente trabalhou, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doc, toda essa formação de cientista, eu já tinha essa pretensão de seguir na pesquisa clínica, né? De trazer um instituto, de divulgar a ciência. E foi quando eu tive a oportunidade de ir para fora, né? Eu fiz parte do meu doutorado fora do Brasil, em Chicago, e foi quando eu consegui fazer esse gap, né? Enxergar o negócio, e aí dei a sorte também de encontrar com meu sócio, que também tem uma baita experiência na área, ele veio da indústria, então aqui é a bancada, né? Onde as coisas acontecem, onde sai moléculas, medicamentos novos para
bedside, que a gente chama, para o hospital, para as farmácias, acho que é fazer a junção. É muito legal. E essa pesquisa que vocês fazem, bom, vocês têm um escritório, Sim, né? sim. Mas tem um centro, um laboratório. Seria um laboratório ou não? Como é que funciona? É boa a sua pergunta. Isso acho que para quase todo mundo, até para meu pai ainda hoje é uma dúvida. Mas, filho, como é que eu vou explicar para meus amigos o que você faz? Minha mãe, então. Então, assim, a Science, ela tem hoje uma sede que fica na Vila Olímpia. Convido a todos, quem quiser, ficar de frente com o Shopping Vila Olímpia, lá no Vila Olímpia Corporate. E a sede, ela faz toda a gestão dos centros de pesquisa. Tá. Então, você imagina que hoje a gente tem vários hospitais parceiros, porque toda pesquisa clínica, ela tem que estar dentro de uma instituição que é de saúde. E boa parte dos nossos centros de pesquisa são dentro de hospitais parceiros. Então, a Rede da Asa, Santa Casa de Santos, Santa Casa de Rondonópolis, hospitais privados, tal do Rocio, hospitais da Intermédica mesmo. Então, são várias redes que a gente tem contratos. E qual que é o objetivo de ter o centro de pesquisa lá? Igual você falou, ele não é um laboratório que a gente está fabricando a medicação. Então, isso é bacana falar para a população. Ele não é um laboratório que a gente está fabricando a medicação. Ele é um laboratório no qual eu tenho uma área de farmácia com as medicações que estão em desenvolvimento, que são de cada protocolo. Então, você imagina, durante o desenvolvimento das vacinas, né, no Covid, tiveram vários centros de pesquisa que foram acionados. Nós mesmos fomos acionados para trabalhar em vários protocolos de desenvolvimento. E o que a gente fazia? A gente recebia, então, a medicação da Pfizer, a vacina da Pfizer. A gente tem um local que ele é certificado para guarda da medicação. A medicação tem todo um controle. A gente consegue fazer a dispensação e conseguir montar um protocolo no qual só para as pessoas que têm os critérios, que a gente chama de elegibilidade, então a pessoa que pode, de fato, se beneficiar do protocolo, ela vai fazer o uso dessa medicação. E aí tem todo um time dedicado. Aí tem farmacêutico, enfermeiro, biomédico, vários profissionais da saúde, assim como o médico que está, como a gente chama de principal investigator, que é o responsável principal pela pesquisa, o investigador. Então, é como se fosse, vamos supor, eu vou falar na nossa linguagem aqui para vocês entenderem. Isso, por favor. Tá? Então, é como se eu fosse uma pessoa que tem a doença, Isso. cujo eles estão pesquisando, fazendo essa pesquisa, né? E aí eu vou ser assistida por esse time de profissionais. Então, eu vou ter um enfermeiro só para mim, eu vou ter um médico só para mim, eu vou ter um fármaco só para mim. É tudo em cima daquele quadro que eu tenho, daquela doença que eu tenho. Tá amarrado e repreendido, em nome de Jesus. Mas é só para vocês entenderem. Isso aí. Né? Então, tudo, vamos supor, eu vou falar uma coisa ridícula, tá? Mas é pra, tipo, né, eu não chamar doença pra mim. Mas, tipo, eu tenho uma unha encravada, tá? Então, eu tenho lá a pessoa que entende da unha, a pessoa que sabe qual o remédio que ela vai passar, como que ela vai cortar, né? Seria mais ou menos isso. Né? Acho que nu e cruamente. Eu vou dar um exemplo, assim, bem prático do que tá. Hoje a gente está rodando diversos protocolos, então tem várias medicações que elas estão sendo agora analisadas para ir para o mercado. E sempre quando a pesquisa clínica ela está em voga, qual que é o objetivo dela? Primeiro, segurança. Então a gente quer mostrar que a medicação ela é segura para o paciente, então para o participante de pesquisa ele poder se beneficiar. Então, segurança. Depois, eficácia. Então, se eu estou hoje, exemplo, de um protocolo que a gente está hoje trabalhando com quem tem colesterol e que não consegue controlar mesmo tomando a estatina, que quase todo mundo toma. Tá. Então, puxa, eu tenho meu pai, toma estatina, ele não consegue controlar o colesterol dele. Então, qual que é hoje o benefício de ele entrar? Ele vai continuar tomando a estatina, só que ele vai tomar uma outra medicação junto, que é essa que está em desenvolvimento, para justamente reduzir. Então, a gente vai mostrar que ela é segura e eficaz, sempre dessa forma. Toda vez que a pessoa entra num protocolo de pesquisa,
existem comitês de éticas, né? Então Sim. a própria CONEP, que é um comitê de ética nacional, ela analisa isso. E o primeiro de tudo o paciente, o participante de pesquisa, não pode ficar sem a medicação dele padrão, que é o exemplo para o colesterol, é a estatina, que se for para uma pessoa que tem dor de cabeça, é um analgésico. Sim. Então, eu tô lá, tem um protocolo que vai entrar para uma nova medicação para enxaqueca. Ela vai ter que tomar uma medicação para enxaqueca, que é a que ela toma hoje. Mas a gente está trazendo uma nova para ser mais eficaz e mais segura até. Tá vendo, gente? E o mais legal da pesquisa clínica, o que que é? É tudo gratuito. Exato. Isso é importante. Entendeu? É gratuito. E o mais interessante de tudo isso é que essa medicação é dada para você. Então, você vai estar sendo assistido por Exato. toda essa equipe, né? Uhum. A medicação vem para você de uma forma gratuita e você tem todo o respaldo da Science mesmo. Isso. Né? Essa é importante falar. No Brasil, pessoal, nenhum protocolo de pesquisa que você vai participar, ele vai cobrar de você algo. E ele também não pode pagar, não é proibido por lei a gente fazer a contrapartida financeira. Só que a gente também, por ser gratuito, o paciente também não pode ter custo. Então a gente reembolsa ele, por exemplo, no nosso caso na Science, a Science ela usa Uber. Então o paciente vai vir fazer um acompanhamento no cardiologista, que é do protocolo, Sim. Ele não vai pagar nada para vir. E ele ganha também a questão de ele ter também, na hora do almoço, a café da manhã, sempre tem aquela questão de ter um lanche. Então a gente se preocupa com isso. Sim. Tem essa O preocupação. bem-estar, né? Exato, porque o paciente, você imagina, não, a gente tem protocolos de pesquisa igual esse de colesterol, que são 3 anos e meio que ele fica em segmento, sendo assistido pela nossa equipe. Tá. Então, tem que ser bem tratado. É um tratamento VIP que ele vai desde a saúde, desde essa preocupação, até do conforto dele. Poxa, ele vai se deslocar da casa dele, o paciente tem que vir num horário para fazer coleta de sangue, fazer um exame laboratorial. Ele tem que ter o café da manhã, ele vai ter o almoço, se for na hora, e vai também se beneficiar do transporte pelo nosso custo. E me fala uma coisa, qualquer pessoa pode fazer parte desse estudo? Muito bom. Então, dessa análise? Todo estudo clínico, pessoal, existem critérios. Então, um exemplo, igual eu falei do colesterol, eu vou dar agora um outro. Então, um exemplo, a gente está com um estudo que é para um tratamento novo, que a gente quer mostrar que ele é seguro e também eficaz para endometriose. E quais que são os critérios? E aí existem uma lista de critérios que o nosso time, depois a gente vai disponibilizar para vocês, quem tiver interesse, tanto o nosso site, as mídias, vocês conseguem pegar todas as informações e o time mesmo, eu tenho um time de enfermeiros que tira dúvida, que a gente chama de NAP, Núcleo de Acolhimento ao Paciente. Então ele vai tirar todas essas dúvidas que a paciente hoje que tem endometriose precisa saber se ela pode ou não participar. Tá. Por que Então é tem importante? alguns critérios. Por que é importante? Porque, de repente, a paciente que está com endometriose, ela é contraindicado essa medicação que a gente está fazendo o protocolo de pesquisa. Então, ela, por segurança, ela não entra. Sim. Ou ela está com uma alteração num exame de enzima hepática. Poxa, a gente tem que se certificar que ela esteja com todas as funções hepáticas corretas, bem, porque senão você vai pôr em risco. E isso sempre é visto na pesquisa clínica. E isso é importante, gente, porque tem aquela coisa o choque eu vou falar choque porque eu esqueci. Gente, depois do Covid, depois a gente vai falar isso. Vamos falar. Eu tenho um esquecimento absurdo, mas é uma restrição, eu vou falar restrição medicamentosa, porque a interação, veio. Interação. A interação com outra medicação. Exato. Então, se você toma um tipo de remédio, ele não pode interagir com o outro, porque senão vai dar ruim. Isso. Né? Isso realmente é uma das coisas que é vista em protocolo de pesquisa. Então, se a pessoa já faz uso de uma medicação que a gente sabe que vai interagir com essa que está em desenvolvimento, aí ela não é elegível, né? Então ela não vai poder entrar para dentro do protocolo de pesquisa. Isso sempre é visto. Primeiro de tudo, em pesquisa clínica, eu acho que é importante, Ana, segurança. A gente nunca vai colocar
um paciente ou um voluntário de pesquisa em risco. Sim. Tá? Porque na verdade, o que interessa é que esse paciente se cure. Exato. Né? Então é por isso que... Exato. Né? Muito bom, é isso daí. Sensacional. E aí, como é que faz para, vamos supor, eu tive endometriose. Tá. E tive mioma, e tive outras coisas. Tudo que a mulher tinha separadamente, eu tive sozinha, gente. Tive mioma, ovário policístico, ovário hemorrágico e endometriose. E eu tive que fazer uma esterectomia. Total. Total, entre aspas, fiquei com um ovário só. Tá. E essa endometriose estava tomando já o intestino, por isso que eu tive que tirar. Sim. Né? Esse estudo que vocês fazem, que nem, se a pessoa tem o que eu tive, no caso da endometriose, não precisa fazer essa retirada, é isso que é onde entra esse estudo. Essa é uma boa pergunta também. Então, esse estudo de endometriose, a pessoa ela tem que ter um modo severo, então é para pacientes que já estão com endometriose grave, precisam ter recorrências de cirurgia. Então é isso que o médico vai avaliar. Ele vai ver se as cirurgias que você fez foram cirurgias que estão dentro de uma janela segura, porque também você não pode colocar uma pessoa, então o paciente ele entrar num protocolo que ainda ele está num pós-operatório que é risco. Sim. Então isso daí, então, no seu caso, seria avaliado. E para muitos casos, é isso que você falou. Poxa, eu operei 3 vezes, Leandro, ainda sinto dor. O ginecologista vai avaliar e ele vai falar, você vai se beneficiar. E eu sei que você tem segurança para ter essa medicação, que no caso, essa medicação, ela é um implante. Então, ela é diferente de oral. Então, a paciente vai ter que usar um implante. E o objetivo principal dela é mostrar segurança e dar o conforto para o paciente, porque você que teve endometriose, você deve saber, Dói. Extremamente limitante, né? Extremamente. Demais. Então, quem tiver hoje, eu acho que é bacana que estão escutando esse nosso podcast, Ana, dá uma olhadinha no nosso site. Tem muita informação lá e pode entrar em contato com a equipe de enfermagem, que eles vão tirar todas as dúvidas para saber se a paciente tem ou não os critérios para poder se beneficiar do protocolo. Muitas pacientes, para você ter uma ideia, a gente recebe por dia por volta de 2 pacientes ligando e mandando mensagem para o protocolo. Hoje a gente está fazendo esse acompanhamento que a gente deve estar mais ou menos com quase 30 pacientes no protocolo. É um protocolo que vai acompanhar 100 pacientes com endometriose, fazer o tratamento e depois verificar se ele foi seguro e eficaz. Sim. Tá? Sensacional, gente. É muito engraçado porque até então, até eu conhecer a Science, eu nem sabia que isso existia. Tanto é que eu gravei para vocês um vídeo, porque realmente eu não sabia que existia esse tipo de pesquisa que poderia se beneficiar. Sim. Talvez eu não tivesse nem tirado né, não teria feito uma esterectomia em mim, né? Não sei, mas quem sabe é Deus, né? Tudo no tempo dele. E graças a ele, eu tô conseguindo trazer para vocês essa informação. E você pode ser um beneficiado ou uma beneficiada. Porque um beneficiado, eu não tenho endometriose, mas você pode ter um problema no coração. Exato. Que também entra no... Diversas outras, acho que isso é bacana falar. Hoje a Science, Ana, a gente trabalha com diversos tipos de patologias, diversas doenças. Então, vai desde, como eu falei, do colesterol, então pacientes que hoje têm problema de colesterol alto e já tiveram infarto, então tem uma história prévia de risco, que é doença cardiovascular. Temos outras medicações que estão sendo agora para tratamento de AVC, que é o derrame, então extremamente severa. Todas as doenças que a Science trabalha são doenças severas. Então, derrame, infarto, dermatite atópica, psoríase, agora entrou protocolos da oncologia, então muito câncer de mama, câncer de próstata. Então tem muita doença severa que hoje a gente está trazendo essas medicações em desenvolvimento para lá na frente beneficiar o paciente. Para lá na frente ele ter uma terapia mais eficaz do que hoje está disponível. Esse é o ponto da pesquisa, esse é o principal objetivo. Aí é só... Bom, gente, a gente está conversando aqui, mas eu vou deixar nas descrições também o site, todas as redes sociais, o telefone
que vocês vão entrar em contato, que é o WhatsApp. Sim. Tem uma equipe especializada para isso. Isso. Né? Ele acabou de dizer que tem uma equipe de enfermeiros, que é o NAP, Núcleo de Acolhimento ao Paciente. Ela vai tirar todas as dúvidas. O time de lá é bacana porque eles já sabem como a população ela tem dúvida. Então ela vem, pode ser até, a gente tem muito contato, por exemplo, de cuidador. Olha, eu tenho aqui o meu avô, que ele tem isso e aquilo, eu consigo trazer. Ela tira toda essa dúvida. E se o avô da pessoa tiver realmente algum critério para uma doença específica que tem protocolo, a gente marca a triagem. Aí o time marca para a pessoa ir nas clínicas, nos hospitais, ou até mesmo por telemedicina consegue entender se vai se beneficiar ou não. Gente, sensacional. E é só aqui em São Paulo, no ABC, no Brasil. Eu moro lá na Bahia, eu tenho um hospital? Hoje a Science, a gente tem 27 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. Óbvio que Sudeste é onde a gente mais tem a concentração, então São Paulo, o ABC, Barueri, Santos, a gente tem muitos centros de pesquisa aqui em São Paulo. Temos no Sul, então Curitiba, a gente tem 2 centros de pesquisa lá. Temos no Balneário Camboriú, temos em Santa Catarina, né? E agora com as parcerias com vários hospitais, então Norte e Nordeste, então vários centros de pesquisa, então Recife hoje já tem protocolos de oncológicos que estamos trabalhando lá, então a população do Nordeste pode se beneficiar hoje de um protocolo de pesquisa, Santa Casa de Rondonópolis, hospital em Minas, Hospital das Clínicas de Itajubá, então tem vários lugares lá no nosso site, Ana, quem tiver dúvida, pode dar uma olhada, e aí se tiver próximo de manda mensagem pro pessoal do NAP. Não, gente, vamos fazer isso tem que ser pulverizado, né? As pessoas têm que saber. E muitas das pessoas, às vezes, vêm para São Paulo sem saber que na sua cidade ou próximo da onde você está, tem um hospital, né, de ponta, onde tem essa pesquisa clínica que está rolando e você pode se beneficiar lá ao invés de vir para cá. Exato, né? Exato. No caso de, vamos supor, a pessoa é do Paraná, sim, não mora ali em Curitiba, mas mora em alguma cidade vizinha e tal. A SAIS também ajuda nesse custo para ir para lá? Boa pergunta. Boa parte dos nossos pacientes nem sempre são da cidade. E aí, toda vez que tem consulta, a pessoa tem que estar dentro do hospital, né, da clínica, esse custeio ele é feito. Então a gente sempre fala, claro que o ideal é a gente estar dentro de um raio que é factível, porque vários protocolos, né, Ana, como são longos, a gente sabe que o importante é a gente ter a pessoa estar aderente ao tratamento. E é muito ruim quando ela não consegue, poxa, eu mudei, eu fui para o Pará, eu não vou conseguir mais passar em São Paulo. E aí a gente sabe que isso, principalmente para o paciente, né, para o voluntário de pesquisa, ficar sem a medicação é uma pena, né? Então a gente sempre orienta, esteja próximo, mas o nosso time dá todo o suporte de logística e o custeio. Aí, sensacional, gente. Se você se enquadrar, né, dentro do protocolo, obviamente eles vão abraçar a sua causa. Com certeza. E você vai ser ajudado ou ajudada. Com certeza, né? é isso aí. Tem todo o respaldo. E dentro quais são os hospitais aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente tem? Em São Paulo hoje, eu tenho Hospital Lefort na Liberdade, então é o antigo Hospital Bandeirantes, que hoje é da Rede DASA. Hospital no Morumbi, que é o Lefort Morumbi. Temos aqui o antigo Pérola Baito, que é o Hospital da Mulher. Tá. E aí aqui, bem próximo, Barueri, o Hospital Municipal de Barueri. Em Santo André, o Hospital Cristóvão da Gama, que também é da Rede DASA. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais algum. E eu acho que de São Paulo são esses que hoje estão com protocolos ativos, que a gente pode sim. E aí tem Santos, né? Aqui ainda em São Paulo tem o Santa Casa de Santos. Santa Casa de Santos é interessante que... Você sabia que a Santa Casa de Santos foi o primeiro hospital do Brasil? Não. Primeiro... Será que é por conta do Porto? Exatamente. O primeiro hospital a ser fundado no Brasil é a Santa Casa de Santos.
e a gente tem muita satisfação de estar lá dentro, porque ele é um hospital histórico. A gente estava semana passada num evento lá, que a gente tem essa reunião com as diretorias, e esse engajamento da Santa Casa de Santos, eu gosto de falar porque é diferenciado. Então, a pesquisa clínica, ela conta com vários players, né? Vários parceiros. Sim. E quando você tem a retaguarda da diretoria de um hospital, igual a gente tem lá em Santa Casa de Santos, muito bacana. Participação em tudo que a gente precisa, todas as iniciativas a gente consegue com eles. E tem muita credibilidade, né? Porque acaba passando realmente. Então, Exato. é uma coisa seríssima do que a gente está falando aqui. Exato. Não estou falando de qualquer empresa, estou falando da Science que... É. Cara, acho que... Tem quantas empresas? Desculpa perguntar, mas aqui no Brasil, eu acho que vocês igual são... a gente provavelmente é o único mesmo. Então. Né? Existem vários centros de pesquisa, mas não uma empresa igual a Science, que ela tem muito mais do que só fazer a gestão de centro de pesquisa. A gente desenha os protocolos. A gente tem estudos que, igual o de endometriose, que a gente faz todo o desenho do protocolo, a escrita, como ele foi. Para esse estudo, olha que interessante, Ana. Ele teve a participação da presidente de uma ONG de endometriose, para ela falar como paciente o que ela queria. O que ela queria para um tratamento novo para endometriose. E isso poucas vezes a gente chama na pesquisa clínica de descentralização, que é onde o paciente, ele é o foco. E ele vai participar do protocolo de pesquisa, do desenho, da concepção dele. E foi muito bacana. A gente pôde escutar dela o que ela queria, como, poxa, na qualidade, olha, eu não conseguia trabalhar, era muito difícil, eu falava com os médicos, passei em vários médicos que não conseguiam me tratar e eles não entendiam a dor que eu tinha. Gente, é uma dor absurda, mesmo. Eu também não conseguia trabalhar. Na verdade, eu até trabalhava. Eu tinha um músico, eu tenho ainda, graças a Deus, que se chama Brau Mendonça. Beijo, Brau! Eu terminava de cantar com dor, porque naquele dia eu tava com dor, mas eu ia pro show. A hora que eu terminava, eu olhava pra ele, eu não terminava nenhum não. Eu falava, Brau! Aí ele já vinha, me segurava, eu ia desmaiada, porque é uma dor absurda mesmo. A gente apaga, né? Eu tava aqui, você tava falando, eu tava aqui pensando que como vocês dão ouvido pro público, né? E é o que vocês precisam, são de nós, né, das pessoas se interessarem e falar, meu, eu quero ser curado, então vamos fazer. Sem isso, se a gente não tiver esse apoio e a população falar, poxa, peraí, eu posso ter uma equipe para me assistir durante toda essa terapia, eu vou ter mais segurança e a chance de ter um medicamento novo no mercado, mais eficaz, mais seguro e que vai ajudar não só ela, como várias outras pessoas com a mesma doença. Exatamente. Isso é legal, essa ideia que eu tive, que se vocês depois abraçarem, quem sabe eu não virar garota propaganda, a louca. Já virou. De ouvir as pessoas na rua. Né? A gente vai com o celular mesmo, que hoje dá para se gravar, o microfone, e ouvir. Então hoje nós vamos falar sobre endometriose. Então eu vou pra rua, vou escutar, pra rua que eu digo, eu posso ir até nos hospitais mesmo, são parceiros, eu vou falar, olha, qual o seu problema? Meu problema é esse. E a gente tentar trazer o máximo de informação possível, porque são 3 anos de pesquisa com um paciente, é isso, né? Para cada protocolo é de uma forma. Ah, tá. Então, eu tenho protocolos que são 5 anos, eu tenho protocolos que são 2 dias, depende muito de cada patologia. Entendi. Depende muito de cada patologia. Mas é importante, assim, trazer o conhecimento, esse esclarecimento, eu consigo aumentar tanto a importância do Brasil numa pesquisa, que eu acho que isso é bacana também falar. Sim. Pessoal, hoje, os protocolos que a gente traz não estão rodando só no Brasil. Estão rodando em mais de 60 países. Sim. Não é só o Brasil que está fazendo. Então, olha que bacana. Você imagina, Ana, a pessoa ela está hoje tomando uma medicação aqui para o câncer de mama que uma outra paciente com as mesmas características está tomando lá no Peru, nos Estados Unidos, na Itália, em diversos países. Porque vocês estão em todos, né? Então é mundial. É mundial. Centro de pesquisa tem em todo lugar. Sim. Todo lugar tem centro de pesquisa. E aí o papel da Science é trazer todos os protocolos de medicações sérias em desenvolvimento para o Brasil. A gente quer trazer essa relevância. Ciência é isso. Sim. A gente tem que estar na rota e isso é importante.
E dentro desses parceiros que vocês têm, vamos supor, você me falou da Uber. A Uber entra como um parceiro de vocês também ou não? A Uber, a gente chama que ela é um fornecedor. A gente paga isso. Então paga, É pago. Mas Eles não poderia, ajudam. né? Ô, gente, vamos fazer um apelo aqui. Uber, por favor. É uma pesquisa clínica para a saúde da humanidade e do Brasil. Eu sei que vocês são mundiais, mas poderia entrar Muito como bom. um parceiro Com certeza. da Science, entendeu? Hoje a gente gasta bem com a Uber, hein? Não é Aí. pouco, não. Pelo menos, ou fazer, sabe? Eles acabam divulgando vocês também. Sim, né? e divulgamos mesmo. Exatamente. Divulgamos, Se a gente entra com um programa de entendimento, né? De esclarecimento Exato. para a população e a gente vai para a rua, poxa, nada melhor do que a gente tá com vocês. Pensa nisso. Aí, Uber! Quem sabe, hein? Olha lá. Se fechar, eu quero uma comissão louca. Café, vai ter café. Então, se tem café, a gente já vai pedir aqui também. Boa. Vocês têm, voltando aqui, né, depois do merchan que eu fiz para Uber, voltando, no caso de exames, vamos supor, sei lá, a pessoa tá dentro desse protocolo e tal, mas, poxa, Leandro, como é que eu vou pagar os exames? Eu não tenho plano de saúde. Esses exames também são cobertos pela SAIS? Boa pergunta, Ana. Então, olha que legal. A gente está, hoje eu acho que dos 27 centros de pesquisa que a gente tem, metade deve ser de saúde suplementar, com convênios, e metade é em SUS. E você sabe que para qualquer paciente, independente se ele é da saúde suplementar ou ele é do SUS, ele entrou num protocolo de pesquisa, ele não tem, para qualquer exame que faz parte do protocolo, então, poxa, vai ter que fazer uma ressonância, porque tem que ver se teve uma melhora naquele tumor que está tratando. Isso não é cobrado, nem do SUS e nem do convênio. Então o paciente não precisa se preocupar com o pagamento. A gente cobre. Tudo isso está coberto pelo próprio protocolo. Olha que legal. Gente, é sensacional. E esses parceiros são parceiros também, então? Não, aí, como que é até bom eu esclarecer. Aí, como a gente está dentro os hospitais são os parceiros. Sim. Só que eu remunero, eu pago os hospitais. Então, a Science, ela recebe da indústria farmacêutica ou de qualquer outro patrocinador, ou até mesmo do governo. A gente tem protocolos que o governo mesmo financia. Uhum. Então, a Science recebe e ela paga o exame dentro do hospital. O paciente não paga nada. Entendi. Então tem os parceiros e os patrocinadores. Exato. Para todo protocolo tem um patrocinador, seja ele do governo, seja ele uma indústria privada. Sempre tem. E qual é não é nem acho que é a especialidade, né, que fala? Ok, bom, pergunta. O protocolo. Qual é o protocolo que mais vocês têm procura? Tá. Então, hoje a Science ela tem muitos protocolos na área de cardiovascular, então de doenças para essa área de tanto da cirurgia vascular, do time de angiologia, quanto cardiologia. Por conta até mesmo do meu sócio, que é um cirurgião vascular. Então o patrocinador procura muito ele é muito conhecido, é um KOL da área, tem um grande nome, mas a gente tem diversos protocolos que eles são muito procurados. O próprio endometriose está sendo muito procurado, que a gente tem um ginecologista super competente, famoso na área, que é o Dr. André Malavasi. O Dr. André Malavasi, ele é extremamente conhecido, ele foi o diretor do Pérola Byton, que é o Hospital da Mulher. Sim. E ele conta com um grupo de ginecologistas que são extremamente bem treinados para o protocolo. Então, endometriose é um dos estudos que a gente também é mais bem procurado. Câncer de mama, então a população procura muito. Por quê, né, Ana? Aí você pensa vamos pensar. A gente sabe que sempre quando tem uma doença severa, o paciente quer tentar de tudo para o melhor para o tratamento dele. Sim. E principalmente para doenças como o câncer, eles vão atrás. E aí eles chegam na gente. Então, câncer de mama, ele é uma doença que tem muita procura pelas nossas redes, pelo próprio canal, que é o NAP e o canal no nosso site de voluntário de pesquisa. Mas tem outras, igual de derrame, de infarto, que a gente também tem muita procura. Vocês fazem pesquisa, vamos supor, na minha família
A minha mãe teve câncer de mama, a minha irmã, a minha tia, as minhas primas, todas elas tiveram câncer de mama. Eu faço um acompanhamento, óbvio que eu tenho que fazer anual. Sim. Né? Eu não vou ter isso não, gente, mas vocês fazem um acompanhamento, vamos supor, estou me incluindo para a gente ter só uma ideia, tá, gente? Faria um acompanhamento comigo para saber se eu sou propensa a ter um câncer de mama ou não? É só quando a pessoa tem o... Essa é uma boa pergunta também, Ana. Então, assim, a Science, ela é uma empresa, né, que ela é focada no paciente. Então, nesse caso, que não existe, você não tem a doença, existe um histórico familiar para ela. Então, um exemplo, você vai e você manda o contato, você faz um contato com o nosso time de enfermagem. O que é? O nosso time de enfermagem está sempre treinado. Eles vão pegar toda essa, por isso que chama núcleo de acolhimento do paciente. Eles vão pegar todas essas informações do paciente e eles fazem uma forma de esclarecer para o paciente. Olha, eu acho que aqui o correto era, eu vou te passar, você está perto de onde? Eu estou aqui, você tem convênio, não tem? Porque a gente tem especialistas, eles podem sim, você pode tirar sua dúvida, existem exames, então eles fazem esse esclarecimento, porque aí é muito mais um protocolo assistencial, que seria a pessoa hoje procura saber se ela tem o diagnóstico certo, se tem alguma coisa para ela fazer, mesmo ela não tendo a doença, mas ela tem um histórico. Isso o time de enfermagem ele faz sempre essa instrução. Mas a Science ela entra de fato quando o paciente tem os critérios para algum protocolo. Que aí é onde a gente já consegue trazer toda essa assistencial de pesquisa junto com a assistencial que hoje é de um hospital, qualquer outro hospital, né? A assistencial hospitalar. Ou seja, quando tem o diagnóstico já confirmado, né? Bateu o martelo, você tem isso aqui. Mas o nosso time de enfermeiro também vai sempre dar esse suporte, porque acho que é informação, né? Sim. Esclarecer, é sempre bom, indicar um serviço bom, falar sobre... Então, qualquer dúvida, os canais da Science vão sempre ajudar. Uma dúvida minha, como vocês já me veem sempre, e eu falo que eu sou muito natureba, né? Que eu tomo tudo natural. É muito difícil eu tomar medicação sem estar doente. Mesmo quando eu tô doente, também é difícil. A não ser que o médico fala, você precise, eu vou lá e tomo. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Porque as pessoas hoje estão muito hipocondríacas, né? Eu saí esses dias com uma amiga e falei assim, vamos passar ali na farmácia ali que eu preciso comprar umas coisas. Falei, o que você vai comprar? Não, tá faltando isso, remédio pra dor de cabeça, remédio pra não sei o quê, pro fígado. Cara, não, peraí, mas o médico te passou? Não. Então... isso propencia também, leva a pessoa a ter um diagnóstico de doença? Então, tomar a medicação sem precisar? Eu acho que a gente até conversou sobre isso lá fora. É um assunto que eu sempre que eu vejo acontecer, eu tento esclarecer para a pessoa. Na família, isso é comum. Na família, você vê, você tem sempre a pessoa que ela... hipocondríaca, né? Então ela tem aquela, não, olha, tô com uma dorzinha de garganta, acho que eu já vou tomar aqui um antibiótico. Peraí, vai tomar sem você passar por uma triagem médica, sem o médico prescrever? Então, isso é totalmente errado, porque toda vez que você vai tomar uma medicação sem ter uma indicação clínica, sem passar por um médico, o médico te prescrever, você pode estar realmente fazendo um problema para a sua própria imunidade. E tratando uma doença errado. Então você está lá tratando uma dor de garganta que não era bacteriana e você está entrando com antibiótico. Sim. Então não vai resolver. Às vezes é alérgica, né? É alérgica, é vírus. O antibiótico não mata vírus, ele mata bactéria. Sim. E aí a pessoa fala, poxa, mas eu tô aqui, tá me doendo, eu vou já tomar porque eu sei que melhorou da última vez. Então, esse é sempre um... Aí dá ruim. Eu tive uma amiga que foi internada. Falou, eu vou tomar isso. Falei, cara, não toma, vai no médico. Não precisa. Cara, ficou internada quase um mês. Não, e hoje tem tanta facilidade, igual a gente falou, poxa, telemedicina. Sim. Não precisa, você não... Para algumas coisas, se você tá lá super ocupado, não vai dar tempo, não é algo tão grave, você não tá lá, você não teve uma dor no peito, você não teve nenhum sintoma grave, é uma coisa que é sintoma gripal, chama na telemedicina. Se o médico percebe que existe um risco, ele já vai pedir para você passar no pronto-socorro, e no pronto-socorro é feita a conduta correta. É avaliado, né? Sim.
Acho que isso é sempre bom, Ana. Sempre, pessoal. Muito cuidado com essa automedicação. Isso é assim, eu sou farmacologista, eu falo, automedicação, ela não deve ser feita, por mais que você, eu já sei que é isso. Não, fala com o médico. Eu falo que é o termômetro achômetro. É a mesma coisa, às vezes você tá com alguma coisa e fala, eu vou ali na farmácia do seu João, porque o seu João vai saber o que fazer. Cara, às vezes, até o seu João até tem um conhecimento, né? Mas não aprofunda. Exato. E aí pode dar ruim. Pode, exatamente. A chance de dar errado é grande. Principalmente se você já toma uma medicação. Exato. E ela interage com outra. Nós falamos isso no início. Muito importante. Né? Então, principalmente eu falo, sabe que o grande perigo, ainda mais quando a pessoa vai tomar medicação, isso acontece muito com o idoso já não tem uma função renal boa. Uhum. E toda medicação que ela é oral, ela precisa do clearance. Ela precisa ser excretada, ela precisa ser eliminada e sobrecarrega o rim. Sim. Então, você pode trazer um risco muito grande para o idoso, porque ele já está tomando um monte de medicação que já utiliza muito aquela função renal dele. Então, por isso que é importante passar com o médico, porque de repente você falou com o vizinho, não, mas só toma isso daqui que serve para mim. Dá tudo errado. É o que nós falamos fora daqui. O que é bom para você não pode ser bom para mim. Pode não ser bom para mim, né? E o que é bom para mim pode não ser bom para você. Porque cada um tem o seu tipo biológico, né? Condição basal, a gente sempre fala. Tem que ser avaliado pelo médico. Então, vamos lá. Então, vocês cuidam de endometriose, de infarto, as pessoas que infartaram, as pessoas que tiveram derrame, AVC. AVC isso. também ou não? É o derrame ou é o AVC, derrame, né? É o AVC, derrame. O que mais? Endometriose, AVC, derrame, infarto, dermatite atópica. Câncer de mama. Câncer de mama. Não, a gente está... Na pesquisa ou não? Agora, o que está recrutando, que a gente fala, quando ele está aberto para triar pacientes, eu tenho câncer de mama, mas vão iniciar protocolos para pulmão, vão iniciar para próstata. Então tem vários outros que estão, mas agora o que está aberto para recrutamento, que é possível fazer esse acompanhamento, é para mama. Mas vários outros estão de fato sendo procurados. Gente, fiquem ligados então, porque olha, sigam nas redes sociais. Isso. É muito importante isso. Porque se não serve para você, Exato. Serve para outra pessoa. Serve para o seu vizinho, serve para, sei lá, o irmão do vizinho que, sabe, se você comenta, a gente pulveriza. E a gente pode salvar vidas. Olha que coisa, seríssimo isso. Muito. Nós podemos salvar vidas. Você vê, só em um protocolo que a gente trabalhou, Ana, durante o Covid, a gente fez um cálculo estimado, o protocolo chamava Michelle Trial, que foi um protocolo que a gente montou para prevenir eventos tromboembólicos, embolia pulmonar, e a paciente via falecer quando ela ia de alta para casa. Então ela teve Covid, ficou 10 dias internado, muita gente ficou, e aí ia para casa, e durante os primeiros 30 dias você via muita gente falecer em casa. Trombose, embolia pulmonar, Sim. Então falecia por conta da embolia pulmonar. E a gente fez um protocolo para isso, chamava Michelle. Esse estudo, só na Europa, a gente fez um cálculo, ele salvou mais de 700 mil vidas. Nossa, ele virou guideline europeu. A Sociedade de Trombose e Hemostasia virou guideline de tratamento na Europa, em vários outros países. Foi muito bacana, então acho que assim, isso é a relevância que a gente traz. Sim. É a ciência com evidência clínica. Então o paciente ele sempre vai estar muito mais seguro quando ele tem duas equipes atendendo ele. Uma, o médico dele primário, que ele passaria, e o outro, uma equipe de pesquisa. Então, o médico, o investigador, que é o principal investigador do protocolo. Então, são duas equipes. Você imagina que legal. A pessoa está lá tratando o derrame dela, ela tem um neurologista que já fazia o tratamento dela, mas, poxa, ela tem um outro neuro e uma outra equipe que vai fazer toda a jornada dela pós sair do hospital, pós deshospitalização, vai para casa, vai voltar para fazer exame. Tudo isso coberto pelo protocolo. Gente, eu tô aqui falando com ele, mas eu lembrei de várias pessoas, amigos, né, que tiveram derrame, que foram infartados, inclusive safenado.
né? E teve que tirar a veia daqui do braço para colocar. Tá? Então, essas pessoas eu já vou contactar. Não vou dar nomes aqui para não expor. Mas eu vou já falar, olha, vai lá, faz uma triagem. Quem sabe já não entra nesse benefício. Isso, né? Isso aí. Um deles tem, ele tem epilepsia. Sei. Né? E depois que teve a crise, que ele fez a safena, ele começou a entrar em crise novamente. Olha só. Né? Então, quem sabe não entra aí nessa pesquisa. Vai ser maravilhoso. Cara, eu me sinto muito grata e feliz por ter a bênção de conhecer vocês. Que legal. Né? E de poder também trazer poder divulgar essa informação para todo mundo, porque é importante. É extremamente importante. E quando a gente fala em vidas, em salvar vidas, em trazer o bem-estar, né? Pelo menos o mínimo, né? Porque a gente fala de saúde em São Paulo ou no Brasil, as pessoas falam, o SUS não presta. O SUS presta sim, gente. Ele demora. Mas por que ele demora? Porque a demanda é grande. Né? Isso aí. E muitas empresas privadas não olham para o SUS. Né? Diferente do que é no exterior. Sim. É muito difícil as pessoas terem um plano de saúde lá, né? Uma saúde privada. Elas têm a saúde pública que é excelente. Então isso deveria, quem sabe, né? Mais pra frente aí no Brasil, a gente está caminhando para isso. Sim. Graças a vocês, né? Abre esse leque e tem uma luz no fim do túnel para onde você tá olhando aí e não tá enxergando. Então agora, se você tá aqui assistindo até agora, então tá na hora de você ir lá conhecer a SAIS sim. Vai sim, vai. Acho que o time de enfermagem, nosso time de coordenação de pesquisa, eles são muito, muito prestativos. Essa conversa, ela abre para a pessoa, ela tira as dúvidas, né? Puxa, mas olha, então eu já tomei aqui um anticoagulante que me passaram para essa doença de fibrilação atrial que eu tenho. Então, olha, tem um protocolo de fibrilação, vou pedir para o médico te avaliar que você vai poder não só receber essa medicação, como uma nova que está em desenvolvimento, que pode ser até mais segura e eficaz. Então, acho que esse é todo o ponto, né, Ana? O paciente ele pode ficar muito seguro que ele vai ter mais uma equipe para acompanhar, uma medicação que está vindo para trazer mais segurança e eficácia, esse é o objetivo de toda a pesquisa, e ele vai conseguir com a gente, né, eu acho que é esse acolhimento. Isso a gente sempre preza pelo paciente. Não, gente, vocês vão ser muito bem tratados. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já fui. Aliás, aqui eu conhecia só um bracinho ali, que foi do Cristóvão. Que isso, foi um dos centros de pesquisa, foi lá no Cristóvão da Gama. Em Santo André. Santo André, exatamente. Isso. Então eu fui, conheci a galera. Gente, eu posso dizer que extremamente bem tratado. Aliás, o Cristóvão da Gama é um hospital de ponta também lá de Santo André. Muito, o Cristóvão da Gama, você sabe que eu vou contar uma história para vocês aqui. A Science, ela surgiu no Cristóvão da Gama. Jura? Eu vou falar. A gente fala, isso no corporativo é o spin-off. Mas a Science, pessoal, ela foi um centro de pesquisa, que era o Cristóvão da Gama. Quando eu fui contratado pelo Cristóvão da Gama, ainda ele era um hospital de alguns donos, mas era um hospital de um único dono, né? Não era de uma grande rede. E eu fui contratado para rodar um protocolo de pesquisa lá, para ser o diretor do centro de pesquisa deles. E quando eu fui, lá em 2013, ele era um hospital ainda extremamente, assim, tudo muito familiar, era um hospital familiar. E eu me dava muito bem até hoje, eu me dou muito bem com todos os médicos que tem lá, que estão desde aquela época. E a gente começou a trabalhar, Ana, na época, em parceria com uma empresa que trabalhava com células-tronco. E a gente fez um primeiro protocolo de esclerose lateral amiotrófica. Foi um estudo para tratamento dessa doença que é extremamente severa. E você olha que interessante, o primeiro protocolo que a gente desenhou demorou anos, porque é uma área especial dentro da CONEP, né, que regulamenta, faz todo esse controle da parte ética no Brasil. Ele foi um protocolo que a gente viu pacientes que não... A UELA,
a pessoa vai, é uma doença neurodegenerativa, Sim, eu tenho um amigo vai que avançando muito rápido, muito rápido. E com o protocolo, eu lembro que eu acompanhei todas as infusões de célula-tronco que a gente fazia nesses pacientes, a gente via que após a segunda dose de infusão, que eram espaçadas, tudo, o paciente que era acamado voltava a se movimentar. Meu Deus, eu tenho um amigo, dá até vontade de chorar, é o Junão. Junão, pensa num cara, gente boa, que sempre movimentou mundos e fundos para ajudar as pessoas. E ele tem o Ela, né? Pede para ele entrar em contato. Eu vou falar. Porque é bacana, naquela época, assim, a gente sabe que a gente via que a doença, ela é uma doença que evolui muito rápido. Hoje só tem uma medicação que ela é aprovada, né, que é uma medicação que, o Riluzole, que ela deu uma expectativa de vida a mais para esses pacientes de 3 meses. Então você vê que coisa. 3 meses só de aumento de expectativa de vida e mesmo assim foi aprovada, porque justamente é uma doença muito severa. E a gente via que a nossa infusão, as nossas infusões, que eram 2, com todas as dosagens, isso tudo é desenhado por neurologistas, né, por hematologistas, ela perdurava o efeito por 7 a 9 meses. Depois o paciente, ele tinha um platô, ele não evoluía, não conseguia melhorar, e aí a doença progredia de novo. Então, o protocolo, foi um primeiro protocolo, fase 1, para mostrar segurança. E agora, o que a gente hoje quer justamente fazer é seguir com o fase 2. Mas a gente sabe que é uma doença que esse tipo, imagina, a pessoa ter 9 meses, de ela ter uma qualidade, de ela ter uma estabilização das funções dela motora, então ela conseguir ainda ter a autonomia dela motora. E isso é algo que, assim, a pesquisa clínica que traz. É isso que eu falo, é aí que a pesquisa clínica entra. É quando você tem doenças extremamente... É muito gratificante. Quando a gente se depara com doenças extremamente severas, pessoal, é quando a gente vê a importância da pesquisa clínica. Essa coisa, para quem não conhece o Ela, gente, o Ela ele vai parando todos os seus órgãos até você perde a fala, você não consegue falar, você não consegue deglutir. Você não consegue comer, né? A alimentação Exatamente. Começa a ser parenteral, você não tem mais alimentação como qualquer outra pessoa, você limita muito, então fica acamado, então isso tudo. E a gente via que era um estudo pequeno, eram com 4, 6 pacientes. Nossa. Que a gente via esses pacientes progredindo. E era uma doença que a gente sabia que eles tinham uma expectativa muito pequena de sobrevida. Eu acho que foi onde começou, então voltando, foi onde começou as coisas comigo lá no Cristóvão da Gama. E aí o Ramacciotti voltou dos Estados Unidos, porque ele trabalhou lá por um bom tempo na indústria farmacêutica. Ele foi diretor da área de pesquisa e desenvolvimento de uma farmacêutica gigantesca lá nos Estados Unidos. E quando ele retornou, eu tive um médico que já tinha experiência em pesquisa clínica, gostava, aumentou muito o nosso leque de pesquisas clínicas. Então o centro começou a gente fala, floriu. Vários patrocinadores buscaram a gente aumentou muito as nossas atividades e dali em diante, foi só em 2018 que quando o hospital foi vendido para uma rede, que era essa rede Lefort, que hoje pertence ao DASA, o Lefort ele tinha outros 2 hospitais e eles falaram, a gente tem pesquisa nos outros 2, mas vocês fazem mais do que a gente, tem mais estrutura. Vocês podem equipar a gente? Sensacional. E aí surgiu a Science. Então a gente deixou de ser só do Cristóvão, estruturamos a companhia para outros hospitais e está no que é hoje. De 3 centros, hoje a gente tem 27. Gente, e vão ter mais. Com certeza. Vão dobrar. Com certeza. No mínimo aí. É isso aí, né? com certeza. Em menos de 1 ano, estou profetizando, hein? É isso aí. Olha lá. Porque a gente precisa pulverizar. Se as pessoas se interessam, obviamente, se abre mais centros de pesquisa. Exatamente. Né? Para poder ajudar o quanto maior o número, maior a sobrevida de muitas pessoas. Muito mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Muito mais protocolos vêm para o Brasil, igual a gente falou, né? Então você tem hoje diversos países e não é sempre que o Brasil ele é recrutado. Porque
aqui existe uma demora regulatória, né? Então a Anvisa e a Conep melhoraram muito por conta da pandemia, mas ainda não é o ideal para o padrão internacional. Então os Estados Unidos hoje, você imagina, Ana, Estados Unidos hoje é o lugar que mais roda pesquisa clínica no mundo. De lá sai tudo. Sim. Lá sai tudo. A gente hoje roda o que os Estados Unidos roda, não chega nem a 5, 10% deles. É um absurdo isso, gente. E aqui nós temos profissionais extremamente capacitados também. Super. Tem muita gente que, por não ter aqui, acaba indo para fora. Exato. Nós temos milhares de cientistas e pesquisadores que estão fora do Brasil. Sim. Né? Eu tô falando mentira? Não, perfeito. Exatamente. Esse treinamento, toda essa seriedade acadêmica que os Estados Unidos têm, ele atrai muitos profissionais bons, né? Muitos profissionais. Sim. Eu mesmo, né, o Ramaciotti, a gente teve parte da nossa formação lá. Sim. E a gente sabe o quanto foi importante. Porque, por mais que o Brasil ele ainda ele é um país com uma academia muito boa, existem universidades, a USP, a Unesp, da onde eu me formei, o Unifesp, onde também eu passei por lá durante a pós-graduação, são Unicamp, são universidades muito conceituadas, com uma baita estrutura, mas ainda carecem do investimento que o país lá fora faz, né, porque é diferente. Os Estados Unidos têm muito investimento para a ciência, muito. Aqui ainda tá longe, mas estamos melhorando, isso. Sim. É bom, estamos melhorando. Graças a Deus, que eu acho que, né, a nova geração aí tem olhado um pouco mais para esse lado de desenvolver mesmo, né? Porque o Brasil, além de ser um país rico em insumos, né, que exporta para outros países para poder fazer a medicação que sai daqui e depois volta para cá, né? Então, por que não produzir aqui? Exato, isso é super importante a gente falar, Ana. Você sabe, pessoal, que assim, eu tenho acompanhado, então, o papel meu como CEO da empresa, eu entender como a gente vai melhorar o nosso negócio, como que eu trago mais ciência para o Brasil. E começa até mesmo com a questão da indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica no Brasil, ela é uma indústria de genérico. Sim. Ela não é uma indústria de inovação. E aí, vários eventos que eu vou, que é o BNDES, que patrocina, que é o FINEP e tudo, eu vejo, eles estão realmente preocupados com isso. Porque se a gente não fizer isso logo, daqui 10 anos a gente não vai ter nem relevância pro restante do mundo. Então, a China, hoje, muita coisa é produzida lá. Sim. Estados Unidos, muita coisa. Mas a gente tem possibilidade de fazer aqui. E eles sabem disso, eles sabem que dá para fazer. Então agora existe uma movimentação do próprio governo de se investir nisso. E aí o nosso papel aqui é mostrar que a gente é capaz de trazer essa produção para dentro da nossa casa. Industrializar, né? Fazer a criação aqui. A inovação tem que ser na nossa casa, isso é bom. Exatamente. Se o insumo está aqui, por que não fazer aqui, gente? Né? E é exatamente isso que a pesquisa clínica traz a relevância. Inclusive para a indústria farmacêutica também. Muito. Traz essa relevância. Produzir aqui, gente. Não falei que passava 1 hora, passava rapidinho? Passa rápido, passa muito rápido. Fico muito feliz, eu espero que a gente consiga fazer que toda essa nossa conversa seja amplamente divulgada. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, né, Ana, a gente consegue falar e esclarecer o que é pesquisa clínica, desmistificar. Eu acho que o próximo passo é a gente fazer mitos e verdades. Tirar os fakes que tem, as fake news. Bom, a gente podia fazer, eu vou depois jogar essa enquete e vou falar com vocês também. Legal. De fazer uma pílula. Isso. Toda semana a gente faz uma pílula da Science aqui para poder... Vamos. Colocar instruir essas pessoas, trazer essas pessoas pra gente, né? Para vocês, na verdade, e pulverizar isso. Vai dobrar tudo. Você pode abrir para perguntas que geralmente a população tem, que... eu posso tomar isso junto com aquilo? Sim. Olha, minha mãe falou que faz bem eu fazer... A gente consegue, acho que isso é o nosso papel. A gente está no dia a dia da ciência... Vamos ajudar a população. Vamos fazer pílulas, que aí a gente joga isso também lá no TikTok, que a gente está abrindo agora o TikTok, porque eu não tenho ainda do Cola no Cast, mas vamos ter. Legal. Para trazer essa instrução para vocês
e colocar também nas redes sociais, porque isso é o que chama hoje a galera, né? É isso Vamos aí. fazer essas pílulas, vamos Conta amadurecer comigo, isso, conta com a Science que a gente porque vai ser com o maior prazer. muito legal. E você vai lá visitar a gente. Com toda certeza. Convido a todos para ir lá visitar a gente lá na Vila Olímpia e também conhecer o nosso site, nossa rede social. A Ana vai deixar disponível para vocês poderem tirar dúvida. Espero que vocês consigam realmente ter claro a clareza do que é a pesquisa clínica, mas acho que como é um tema muito técnico, a gente vai estar sempre aqui disposto para tirar as dúvidas, Ana. Não, já está marcado. Eu vou lá, vamos fazer um vídeo para mostrar para você que não pode vir. Vamos mostrar um pouco da Science para vocês. Legal. Nesse vídeo, né? E depois a gente vem com as pílulas semanais e respondendo as perguntas, as dúvidas que vocês trazem pra gente, né? Bom. Eu acho que saiu um negócio bom aqui. Foi boa ideia. Ótimo. Leandro, Obrigado. Gratidão, muito grata mesmo. Eu vou Obrigado. deixar para vocês, então, as redes sociais, entrem aqui, entrem em contato pelo WhatsApp, né? Vai ter essa equipe para cuidar aí dessa tua dúvida, desse acolhimento maravilhoso. E as redes sociais também, tem muita informação boa lá para vocês. Enquanto a gente não tem as pílulas, vai lá nas redes que vocês vão, com toda certeza, vão ser muito bem acolhidos. Legal. Muito obrigado a todos. Fico feliz pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Ana, Demorou, mas oportunidade. foi. Muito obrigado. Homem ocupado, pô. Ele tem o congresso não sei das quantas. Não, eu tenho não sei das quantas. Eu tô nessa Não pesquisa para. assim. Não para. Parece alguém que eu conheço. Isso aí. É isso aí. Gente, um beijo no coração. E Obrigado. até terça-feira que vem, se Deus quiser. Fomos!